Agora você vai descobrir os 4 passos para você vender todos os dias na internet, mesmo que partindo do mais absoluto zero e sem dinheiro para investir em tráfego. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Alex Lacerda, sou coach em vendas e sou criador do método Vendedor Eficaz. Todo vendedor já tentou utilizar a internet para vender os seus produtos ou serviços. Inclusive você já deve ter tentado inúmeras vezes utilizar a internet para vender os seus produtos e serviços. Porém, são muito poucos os que conseguem de fato ter resultados na internet. E você deve estar se perguntando, mas o que é que eu estou fazendo de errado? Por que eu não consigo ter resultados na internet? E a resposta é muito simples, que de acordo com o senso comum, o vendedor já nasce vendedor. E eu discordo disso, em respeito inclusive à minha história. Foi assim comigo. Eu não nasci sabendo vender, mas a necessidade me fez vender. E mais tarde me fez vender mais, e depois me fez vender mais, e aí me colocou frente a novos desafios, e eu fui superando esses desafios de acordo com que eles foram aparecendo na minha vida. Então a pergunta que você deveria estar se fazendo nesse momento não é a pergunta o que é que eu estou fazendo de errado, mas sim a pergunta o que é que eu preciso aprender para poder superar os meus desafios atuais e melhorar os meus resultados em vendas. E há algum tempo eu vinha me fazendo essa mesma pergunta. Mas o que é que eu estou fazendo de errado? E eu percebia que essa pergunta ela só me deixava preso no problema. Isso fazia de mim uma pessoa teimosa. Assim como todo vendedor tem que ser um pouco teimoso também. Porque ele nunca pode desistir no primeiro não. Mas eu sabia que uma hora eu ia encontrar essa resposta. Eu tinha isso dentro de mim. E, pasme, eu encontrei. Ou pelo menos eu acho que devo ter encontrado. O que eu precisava, ou pelo menos o que eu achava que precisava, era de conhecimento. Eu pensava que era exatamente algo que eu ainda não sabia, que estava me impedindo de evoluir. Aí nesse processo eu comprei cursos, imersões, livros, treinamentos, participei de diversas formações em coaching, palestras, DVDs, comprei tudo que vi pela minha frente. Mas nada deu resultado. E eu ainda me via naquela mesma situação. Ou seja, sempre se questionando o que é que deu de errado. E eu posso apostar que você está passando por isso agora. Ou se não está passando, logo logo vai estar passando, se você não seguir aquilo que eu vou te sugerir agora. Deixe de ser um estudante, assim como eu fui, e seja um vendedor. Vá a campo testar tudo que você aprendeu agora. E eu tenho certeza que você já tem conhecimento suficiente para poder criar a transformação que você almeja. E sabe por que eu falo isso? Porque nesse processo eu deixei de ser vendedor e eu me tornei uma espécie de estudante de marketing, estudante de vendas. E isso me fez ficar muito inteligente, porém sem dinheiro no bolso. Eu tinha muito conhecimento, muito a contribuir e afinal não tinha como monetizar esse conhecimento, porque eu passei muito tempo estudando e não transformei esse conhecimento em valor. E saiba de uma coisa, eu não desejo isso a você, porque isso é frustrante. E se você conhece alguém ou tem algum amigo em comum que já passou por isso, você já deve ter conversado com essa pessoa e percebido o quanto é frustrante para ela ser tão inteligente, mas não conseguir monetizar o seu conhecimento. E foi exatamente nesse momento que eu me via como um estudante e não como um vendedor, foi que eu comecei a mudar minha mentalidade. E nesse momento eu virei o jogo, porque eu percebi que o segredo da eficácia em vendas não está relacionado a quanto você sabe, mas sim a de fato aquilo que você faz. E um outro detalhe muito interessante foi que quando eu tive esse insight e percebi isso, eu também comecei a enxergar isso nas outras pessoas. E eu percebi que era muito comum na rotina de outros vendedores terem os seus processos de vendas também mancos ou ineficientes, ineficazes. Exatamente por esse mesmo motivo em que eu havia detectado em mim. E nesse momento eu percebi que algo deveria ser feito. Eu não poderia ficar ali parado, sem fazer nada, sem ter resultados. Até porque seria uma baita chance de eu transformar todo aquele conhecimento que eu vinha acumulando ao longo do tempo em algo que fosse ajudar não só a mim, mas sim todas aquelas pessoas que estavam à minha volta e que estavam aí sofrendo do mesmo problema que eu. Estavam sofrendo da mesma dor que eu. Eu ia poder se ajudar e também ajudar os meus amigos e as pessoas que estavam à minha volta. Então o que eu fiz? Eu compactei tudo isso. Então o que eu fiz?
eu compactei tudo aquilo que funcionou para mim e após testes e mais testes, comprovei que para se ter bons resultados em vendas na internet, você só precisa de uma rotina bem disciplinada e apoiada aí com ferramentas e estratégias que possam estar ali facilmente ali ao alcance das suas mãos ali no seu celular, por exemplo. E isso já seria o suficiente para fazer você dar os primeiros passos a iniciar o seu trabalho na internet. E assim nasceu o MVE, o Método Vendedor Eficaz. A partir do momento que eu compilei todo aquele conhecimento que eu havia absorvido ao longo do tempo e consegui simplificar isso a ponto de transformar em coisas simples, capaz de qualquer pessoa entender, foi que eu criei o Método Vendedor Eficaz. E hoje você está tendo a oportunidade de ter acesso a essas mesmas estratégias que me possibilitaram vender todos os dias na internet, sem precisar investir dinheiro em tráfego ou sem precisar criar estratégias mirabolantes ou reinventar a roda. E eu vou te oferecer a seguinte estrutura dentro do Método Vendedor Eficaz. No módulo 1, eu vou falar sobre metas. Eu vou te ensinar a criar uma meta neurologicamente correta e atingível. E dentro dessa meta, eu vou te ajudar a estabelecer um plano de ação eficaz, capaz de fazer você crescer enquanto pessoa. Ou seja, eu não vou te ensinar apenas vender, eu vou te ensinar a crescer com o processo. Eu vou te ensinar a traçar metas. E você precisa crescer intelectualmente e pessoalmente e profissionalmente para chegar nessa meta com mais eficácia possível. No módulo 2, eu vou falar sobre prospecção. E exatamente aí que começa o trabalho do vendedor eficaz. Porque eu criei uma metodologia super simples e capaz de te ajudar a trabalhar de qualquer lugar. Ou seja, pela tela do seu celular você vai ter controle absoluto sobre o processo de negociação e saber qual é o momento no processo de vendas que cada um dos seus clientes se encontram. No módulo 3, eu vou falar sobre negociação. E na negociação, basicamente, eu vou te ensinar sobre gatilhos mentais. Todas aquelas pessoas que você angariou no módulo 2, nós vamos agora trabalhar a mente dessas pessoas. Incutir no seu diálogo com elas gatilhos mentais capazes de fazer essa pessoa tomar a ação que você deseja que ela tome. E no módulo 4, eu vou falar sobre gestão de carteira de clientes. Eu vou te falar o que é um CRM e vou te mostrar de forma simples como você estruturar a sua planilha que você vai aprender lá no módulo 2, a ponto de fazer você entender até aonde você está errando só de olhar para ela. Ou seja, eu vou te transformar num analista. No módulo 4, eu vou te ensinar você a analisar o seu trabalho e analisar isso com métricas. Eu vou falar também sobre a lei das médias. Eu vou te ensinar a você calcular a cada quantos nãos você chega no sim. Isso vai te ajudar a chegar no sim com muito mais facilidade e também não desistir no longo do caminho. Porque se você não sabe a cada quantas pessoas você precisa falar para poder chegar numa venda, é provável que você desista no longo do caminho. Então, essa é a estrutura do Método Vendedor Eficaz. E é isso que eu tenho para oferecer para você. 100% do curso é online e você vai poder assistir de onde você quiser. Basta você ter acesso à internet e de 40 a 60 minutos por dia para poder fazer as aulas aí com facilidade, poder pensar, refletir, pesquisar sobre aquilo que eu estou te ajudando a refletir em cada aula. E o mais importante, já colocar em prática, porque você vai aprender na prática. Porque a prática é a perna que dá impulso na sua venda. É ela que vai te trazer o questionamento que você precisa estudar para você superar o não do seu cliente. É a prática que vai te dar a malícia suficiente para saber onde está o seu cliente, para saber quem é o seu cliente. Então, para a gente não perder mais tempo e ir direto para a ação, eu vou pedir para você clicar nesse link que está aqui abaixo e conhecer por dentro essa plataforma. E eu tenho certeza que é uma estratégia que vai mudar a sua vida. Então, não tem outra alternativa a não ser nós nos vermos lá do outro lado da plataforma, onde eu não vou precisar mais me apresentar para você, e sim apresentar o conteúdo que vai transformar a sua realidade no marketing digital. Eu fico por aqui, um grande abraço do seu coach, Alex Lacerda. Tchau, tchau, pessoal.